Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen e sobre uma das notícias que viralizaram hoje na imprensa britânica, de que o Didier Drogba, o John Obi Mikel, basicamente várias lendas do Chelsea, têm feito um trabalho para tentar convencer o jogador nigeriano a se juntar ao clube londrino na próxima temporada. Acredito que deve ser uma concorrência entre Chelsea e Arsenal pela contratação dele, a ver se o Arsenal vai realmente atrás dele ou se vai optar por outras opções, como é o caso do Ivan Toney, né? Eu acho que para sair em janeiro o Toney está muito caro, 100 milhões de euros, eu acho que é inconcebível, ele não vale tudo isso, né? E assim, né, o Osimhen, como já vai estar disponível no verão, aí eu acredito que ele tende a ter uma preferência para um jogador mais jovem e melhor. Mas aí é aquela história, né? Qual time consegue convencê-lo, né? Os argumentos contra e a favor, que ambos os times têm prós e contras, né? Eu acho que o Arsenal hoje é um time mais pronto para competir, eu acredito que os desempenhos vêm mostrando isso, embora seja até uma queda bem notável de desempenho para a temporada passada, mas o Chelsea tem muito talento, né? Eu acredito que está ali faltando 9 para realmente começar a competir de verdade na Premier League. Embora eu diga, né, o trabalho tático do Pochettino é uma atrocidade que poderia afastar o Osimhen de lá. Embora também, a se dizer isso, por isso que eu digo dos pós e contras, né? O Chelsea tenha criado mais chances de gol do que o Arsenal. Então, assim, teoricamente o Osimhen teria mais volume de jogo no Chelsea do que no Arsenal. Mas isso aí é tudo prós e contras, hipóteses. Eu acredito, assim, que é um mercado propício para esses dois times irem atrás do Osimhen, na questão de que muitos times, nessa última janela de verão, já contrataram um 9. O United foi atrás do Højlund. Óbvio que até agora tem sido muito ruim a passagem dele, principalmente na Premier League, mas gastaram quase 100 milhões de euros nele, então tem que dar um voto de confiança. E vale lembrar que o United não tem muita gente para vender, então a situação não é fácil, né? E assim, a gente tem o City comprometido com o Haaland. Eu acredito que o Liverpool ainda vai acreditar no Darwin Núñez, porque se corrige um problema de finalização, ele de fato pode se tornar um 9 muito produtivo, mas não é fácil fazer isso, só vi que até agora não conseguiram dar esse último passo. Aí você tem também a questão do Tottenham, que aí não é nem a questão de margem de fair play, né? Porque teoricamente eles até teriam isso, mas eles nunca fizeram investidas superiores a 70 milhões de libras. O mais caro foi o Romero, 65 milhões, e a multa rescisória do Osimhen é 110 milhões de libras. Então é muito dinheiro, eu acho que o Tottenham não vai atrás, né? E o ataque não está sendo o problema da equipe no momento. Eu acredito que até com a produção maior agora do Richarlison, com o Heung-min também jogando muito bem, aí você tem Maddison, Kulusevski, eu acho que eles devem apostar mais no ponta-direita, talvez, e mais reforços para o sistema defensivo, porque aí onde mora a maior parte das carências do Tottenham. Então, assim, não tem os clubes espanhóis, porque eu acredito que o Real Madrid vai atrás do Mbappé e tá de graça. Eu acho que o Mbappé é meio que a escolha óbvia, e eles têm conseguido render bem com dois atacantes, no caso Vinícius Júnior e Rodrigo, né? E assim, né, tem o Barcelona falido, o Barcelona contratou o Vitor Roque agora, conseguiram vender lá o estúdio de propaganda, fizeram mais uma alavanca, o Juan Laporta foi pegar os dólares falsos que jogaram pro Donnarumma lá no San Siro, no jogo entre Milan e PSG, então aí conseguiram financiar a contratação do Vitor Roque, né? Mas a questão é que não tem como eles fazerem uma investida de centenas de milhões de libras, inconcebível nesse momento. É só ver a dificuldade para registrar João Félix e João Cancelo, que nem se sabe se o Barcelona terá condições de contratar. E o Bayern de Munique contratou o Harry Kane, e o Harry Kane não vai ficar pouco tempo, e você não contratou o Osimhen para ser banco dele. Então a verdade é que o caminho está muito aberto para Chelsea e Arsenal, até porque o PSG, por exemplo, contratou dois noves, né? É o Gonçalo Ramos, é o Colomani, não quis esperar, né? Eu acho que assim, o Chelsea não teve a opção de esperar, né? Tipo, basicamente, eles contrataram ali um jogador mais baratinho, porque eles deram como prioridade outras posições para investir pesado. E assim, né, o preço do Osimhen também estava muito alto, o De Laurentiis estava pedindo 200 milhões, né? E assim, o Arsenal resolveu acreditar no Gabriel Jesus, no Trossard e no Nketiah. Até agora não tem se pagado. E a questão é, os prós. O Chelsea, ao meu ver, tem um teto de produção elevado com os jogadores que tem, e é um time que, assim, se a gente olha para o que temos do meio para frente, Caicedo, Nkunku, Enzo Fernandes, né? Tem pontas talentosos, eu acredito que eles podem, se continuar evoluindo, se tornar jogadores bem especiais, como é o caso do Mykhailo Mudryk, como é o caso do Noni Madueke, Cole Palmer também tem jogado uma barbaridade, 8 gols e 4 assistências na Premier League até agora.
tá faltando 9, né? Imagina, você tem um meio-campo desse, um Kunku jogando de 10 e o Osimhen ali na frente, é um baita time, né? Só que a questão é, em termos de resultados, esse Chelsea tem decepcionado. Mas eu acho que é mais pelo trabalho do Pochettino do que propriamente pelo elenco. Eu acho, inclusive, que o elenco tem salvado o time de ser um desastre ainda maior, porque taticamente esse time é muito inferior ao do Graham Potter. A questão é, o Arsenal taticamente é melhor, mas eles desconjuntaram o meio-campo à visão do Arteta. Contrataram o Havertz, que não tem menor semelhança com o Xhaka vai para o Bayer Leverkusen e a gente vê um meio-campo desconjuntado, né? A gente tem um meio-campo que tem dois meia-atacantes, o Havertz não faz a função de o meia central bem, aí ele tenta sempre subir para o ataque e acaba tirando o espaço do Odegaard, então você tem um ataque que acaba ficando inchado no meio-campo e o Rice sem apoio defensivo, e é por isso que o time tem caído de produção e sofrido essas derrotas, né? E os pontas do Arsenal, né? O Saka ainda faz um trabalho ok, né? Mas o Martinelli vem em má fase e Gabriel Jesus e Nketiah não são tão diferenciados para conseguir produzir gols regularmente. Por isso, o Arsenal poderia colocar aquele argumento, né? Se tiver um Osimhen, a produção do ataque sobe pra caramba, né? Mas ainda há outros problemas a serem resolvidos e a questão é, como o Arsenal vendeu muito poucos jogadores, né? E não tem muita gente para vender no time, aí acaba tendo uma dificuldade em termos de fair play, porque o Chelsea conseguiu se safar porque vendeu mais de 350 milhões de libras em jogadores nesse último mercado. O Lukaku vai ser vendido, ele vai ser contratado em definitivo pela Roma, tudo indica isso, e eles estão próximos de vender o Madsen para o Borussia Dortmund, podem vender o Conor Gallagher, devem vender Trevoh Chalobah, então assim, o Chelsea pode encaminhar pelo menos aí umas 90 milhões de libras em vendas, é muito dinheiro e que pode ajudar em termos de fair play a fazer o Chelsea voltar a ter condições de fazer uma contratação sem tantas dificuldades, né? Porque assim, até agora ninguém tem uma transparência certa, porque o fair play ele é muito nebuloso como ele funciona, né? É assim, não tem uma regra explícita de como cada time tá. Eu acho que é muito mal explicado, né? Mas a verdade é que o Chelsea tem essa questão, né, de que como conseguiu fazer muitas vendas, ele teoricamente teria condições de fazer investidas e de estar em dia ali com as dependências do fair play, porque usou as brechas muito bem, né, de contratos muito longos. A maior parte da reestruturação foi feita de maneira assim, bem inteligente por parte da diretoria do Chelsea, porque os contratos longos amortizam ali o impacto e com isso eles conseguiram fazer muitas movimentações. Aí falar, mas como pagar isso? Aí o problema é fluxo de caixa e como os caras estão financiando isso, acho que no final das contas não tem tantos problemas. Então, vamos ver. O Chelsea, ele tem essa questão de ter o apego emocional de jogadores históricos no continente africano. Eu acho que talvez por isso que isso vira aqui uma notícia, já que o Drogba e o Obmikel são jogadores que devem ser importantes ali para o Osimhen. Primeiro porque o Drogba já foi claramente declarado pelo próprio atacante nigeriano que é o ídolo dele, é o grande herói da carreira dele, né? E assim, o Obmikel é um dos maiores jogadores da história da Nigéria. Então, eu acredito que tudo isso ajuda o Chelsea, porque ter dois jogadores muito impactantes na década de 2000 e até mesmo no meio de 2010, né? Ajuda o Chelsea a ter uma pequena vantagem emocional nisso. E se eles conseguirem convencer, ótimo, né? E assim, a questão é, o Napoli não vai conseguir manter o Osimhen, visto que o time está muito mal, extremamente desorganizado. O De Laurentiis também teve a brilhante ideia de substituir o Spalletti, não tinha opção, né? O Spalletti ia sair de qualquer jeito. Mas assim, substituir ele pelo Rudi Garcia, que tem um estilo de futebol muito diferente. Aí depois vai atrás do Walter Mazzarri, que é basicamente um dinossauro no futebol italiano. Pelo menos é o que ele demonstra até aqui nesse trabalho ruim que ele faz à frente da Napoli. Então assim, não tem como acreditar que a Napoli vai manter o cara mais uma temporada com o time jogando mal e nem se classificando para competições continentais. Então, a ver o que vai acontecer. O Chelsea espera ter vantagem por esse aspecto emocional e espera também oferecer um bom pacote financeiro à Napoli. Eu acredito que a tentativa do Chelsea é fazer um pré-acordo, como eles fizeram com Christopher Nkunku. Negociam com o Leipzig antes, garantem a transferência, ele chega na próxima temporada e convenhamos, né? O Osimhen chegando em um clube é aquela contratação para deixar a torcida eufórica e para tentar mudar o ataque de patamar, seja o Chelsea, seja o Arsenal. O Chelsea, pelo visto, parece ligeiramente favorito, mas no momento é muito cedo, ainda tem muita água para rolar, então vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.